Estamos no lugar onde viveu o homem que marcou a história do cristianismo na Inglaterra. Aqui, em Londres, viveu John Wesley. John Wesley nasceu em 1703 e morreu em 1791. Essa aqui era a casa onde ele vivia, o lugar onde ele recebia outros pregadores, onde ele preparava as pregações e onde ele passava 1 hora do seu dia, todos os dias, buscando a Deus, orando, meditando na palavra, para assim poder levar para as ruas aquilo que ele aprendia no íntimo do seu lar. Exatamente ao lado da casa de John Wesley foi construída uma capela, onde até hoje a Igreja Metodista se reúne para realizar cultos e reuniões. Mas uma frase que marcou a caminhada de John Wesley é: "O mundo é a minha paróquia". John Wesley tinha a visão de que a igreja não deveria se limitar a um templo, às 4 paredes. Ele saía para fora para influenciar a sociedade. Ele pregava o evangelho para pessoas de outras culturas, de outras tribos, de outras raças, independentemente da sua posição social e econômica. Para quem tem a oportunidade de vir para Londres, conhecer um pouco dos pontos, fazer um turismo, o legal de incluir essa visita à casa do John Wesley no roteiro é que você consegue ver, além da história que ele teve no cristianismo aqui, como era uma casa do século XVIII. No tour que a gente fez pela casa, a gente passou por vários ambientes. A gente passou pela cozinha, passou pela sala, que foram lugares que a gente não pôde filmar. Aí no andar de cima a gente passou por uma sala onde ele recebia as visitas, que aí você pode ver vários detalhes, pode ver os objetos que eles usavam na hora do chá, os armários, aquele estilo de decoração georgiana. Passamos também pelos quartos, né? A casa tinha 2 quartos, aí você pode ver o estilo de cama, podemos ver até mesmo as roupas que eles usavam naquela época. Daquele tour é mesmo a sala de oração. Ali era o lugar onde John Wesley orava. Ele tinha o hábito de orar diariamente, cerca de 1 hora. Ele orava pela manhã, ele acordava, a rotina dele era acordar às 4 horas, iniciar seu momento de oração para depois seguir todo o planejamento diário aí de pregações. Ele tinha o hábito de pregar de 3 a 4 vezes por dia. E na maioria das vezes ele pregava ao ar livre. Há uma história que diz que na sala de oração da casa de John Wesley é possível ver as marcas dos joelhos dele, porque ele tinha o hábito de orar muitas horas e isso ficou até hoje. Mas nós fomos conferir de perto que essa história não passa de uma história. A Judite, que foi a nossa guia na casa, explicou pra gente que já fazem mais de 100 anos desde a morte do John Wesley. Então não é possível que em todo esse tempo se mantenha lá as marcas dos joelhos dele, até porque aquele piso é um piso muito frágil.
criado em uma família anglicana muito forte. O pai dele era padre, a mãe dele era uma mulher muito religiosa que passava todos esses valores para os 19 filhos que ela tinha. Quando John Wesley começou a estudar na Universidade de Oxford, o irmão dele iniciou um grupo de estudos bíblicos junto com ele e outros rapazes. Eles tinham o hábito de se reunir uma vez por semana, eles oravam diariamente e se comprometeram a ter uma vida santa, uma vida em busca de Deus. Mas quando John Wesley foi até os Estados Unidos pela igreja dele fazer um trabalho missionário, ele retornou cheio de questionamentos. Ele se perguntava: eu fui até a América para converter os índios americanos, mas será que quem tem que se converter sou eu? Então ele teve um novo entendimento da palavra de Deus. Um dia ele viu uma pessoa fazendo a leitura do livro de Romanos e ele conta que naquele dia o coração dele queimou de uma forma que ele nunca tinha sentido quando ele estava ouvindo sobre a graça redentora de Jesus através da fé, não através da lei. E a partir daquele dia a vida dele com Deus foi outra. O John Wesley começou a se aproximar de um homem chamado George Whitefield. Ele tinha o hábito de pregar nas ruas, porque naquela época muitas pessoas perderam seus empregos, as indústrias estavam chegando na Inglaterra, muitos ficaram pobres, e a igreja daquela época não estava dando apoio, estava negligenciando a ajuda para aquelas pessoas. Com o passar do tempo, John Wesley se tornou líder daquele movimento. Então ele começou a não somente pregar nas ruas, mas ele começou a ajudar os pobres. O trabalho social foi uma marca muito forte do ministério de John Wesley. A intenção dele não era fundar uma nova denominação, o que ele queria mesmo era provocar um avivamento na igreja anglicana da Inglaterra. Mas as coisas foram acontecendo de uma forma natural e ele acabou seguindo um outro caminho. Ele tinha alguns métodos de discipulado e por causa disso os críticos dele começaram a chamar ele todo aquele movimento de metodistas. Mas aquilo que era para ser motivo de ofensa se tornou uma marca de orgulho. John Wesley tem alguns dados bem interessantes que marcam o ministério dele. Ele percorria mais de 6.000 quilômetros por ano e em toda a vida dele foram mais de 400.000 quilômetros a cavalo. No total, ele pregou mais de 40.000 sermões em toda a sua vida. Esses números estão registrados porque John Wesley era um cara bem metódico, então ele tinha o hábito de registrar praticamente tudo o que ele fazia.